Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre trocas de criptomoedas, também chamadas de swap. Essa informação ela é importante porque você pode ter lucro ou prejuízo quando troca uma criptomoeda em outra. E essa informação ela precisa ser declarada na Receita Federal, no seu imposto de renda, porque a Receita considera swap como negociações que precisam ser declaradas. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem Bitcoin e você vai trocar pelo USDT. Essa troca pode te gerar algum lucro. Ou o contrário, você tem o USDT e quer trocar em Bitcoin. Então, o que nós vamos aprender é como é que faz para calcular o lucro ou prejuízo envolvido nessas negociações. De antemão, eu queria frisar para vocês que existe um limite hoje de isenção de até R$35 mil em vendas num único mês. Se você fizer negociações até esse limite e tiver lucro, você não vai pagar imposto de renda. Entretanto, se você fizer negociações acima de 35 mil e tiver lucro, aí você é obrigado a pagar imposto de renda sobre o lucro da operação. E por que eu estou falando isso? Porque trocar criptomoedas para a Receita Federal é considerado uma venda. Então, o simples fato de você pegar os seus bitcoins e transformar eles em USDT já contabiliza uma venda que pode ir minando aquele seu limite de 35 mil em um único mês. Portanto, é importante você ficar de olho nessa quantidade de trocas que você faz de criptomoedas. Mas vamos lá, como é que você faz então para calcular o lucro ou prejuízo envolvido nesse tipo de negociação? Bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é saber o preço médio da moeda base que você está trabalhando. Em seguida, você vai pegar o preço médio e multiplicar pela quantidade de moedas que você tem, a quantidade de moedas que você deseja trocar. Isso vai te dar o seu investimento inicial. Em seguida, você vai ter o seu investimento final, que é a quantidade da nova criptomoeda, aquela que você trocou, pela cotação dessa nova criptomoeda. E para você calcular o ganho de capital ou prejuízo é bem simples. Você vai pegar o investimento final e subtrair do investimento inicial. Se por acaso houver taxas nessa negociação, você tem que adicionar essas taxas ao custo de aquisição para que possa ser calculado o seu preço médio corretamente. Para tentar esclarecer essa ideia, vejamos o seguinte exemplo. Imagine que eu tenho duas moedas de Bitcoin a um preço médio de R$200 mil, logo eu tenho um investimento inicial no valor de R$400 mil. Eu vou pegar essas duas criptomoedas de Bitcoin e vou fazer uma troca por 100 mil moedas de USDT. Imagine que nesse exato momento a cotação do USDT seja de R$5. Então, ao fazer essa troca, eu vou ter agora um investimento final de R$500 mil. 100 mil criptomoedas vezes R$5, 500 mil. Perceba, portanto, que eu tenho o meu investimento final de R$500 mil. O meu investimento inicial era de R$400 mil e isso me deu um saldo positivo, um ganho de capital de R$100 mil. Em resumo, o que eu tenho agora é isso: 100 mil moedas de USDT, totalizando um investimento de R$500 mil e um ganho de capital de R$100 mil. Então, entendido como é que funciona esse exemplo, vamos ver agora na prática uma negociação envolvendo Bitcoin e USDT e como é que eu registro isso na minha planilha financeira. A planilha que eu utilizo é exatamente essa, para controle de criptomoedas. Então, eu venho aqui na aba de Swap. Eu vou informar a troca que eu vou fazer. Eu quero trocar Bitcoin, que é a minha criptomoeda base, então BTC, e vou trocar por USDT. Então ele já preencheu aqui o que é Bitcoin e o que é USDT. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu aplicativo da Binance e vamos fazer isso juntos. Muito bem, estou aqui com o aplicativo aberto. Agora eu vou clicar nessas duas setinhas do meio e vou escolher a opção Converter. Agora eu pego a criptomoeda base, que é o Bitcoin, BTC, para o USDT, escrevendo USDT, clica nessa opção e agora eu vou colocar a quantidade de criptomoedas. Eu quero converter essa quantidade de Bitcoin equivalente a 120 USDT. Estou de acordo, vou clicar em converter e aí
esse é o resumo que eu tenho, olha só. Eu troquei 0,00199518 Bitcoin por 120,69608841 USDT, sem pagar taxa alguma. Então, eu vou pegar essa informação e vou inserir aqui na minha planilha. Quantidade de moedas em Bitcoin 0,001999518, equivalente a 120,69608841 de USDT. Não tem taxa, então taxa igual a zero. E agora eu só preciso informar qual é o meu preço médio de Bitcoin. Então essa informação eu consigo indo aqui na minha planilha. Vou lá na minha planilha, em Bitcoin, e vou copiar qual é o meu preço médio, exatamente essa informação. Então copia e volto na guia de swap para colar aqui. Aí eu venho colar especial apenas valores, apenas valores. Tá aí a minha informação. Eu também vou precisar da cotação de USDT em reais para saber exatamente o meu ganho de capital. Então eu volto aqui no meu aplicativo da Binance. Olha só, aqui está mais uma vez o nosso resumo. Eu vou agora escolher o USDT e vou colocar BRL para ver a cotação. Então, 1 USDT equivale a 5,149260026 BRL. É essa informação que eu vou inserir aqui na minha planilha. 5,149260026. E está aí. O saldo dessa operação foi de R$ 309, então eu tive um ganho de capital. E aqui eu tenho exatamente o resumo da operação que eu fiz em Bitcoin e em USDT. Lembra que a Receita Federal considera essa troca como sendo uma compra e uma venda. Então você tem que deixar claro quais são esses registros. Eu vou até copiar essas informações do Bitcoin e eu vou vir aqui na minha aba de Bitcoin e vou colar. Colar especial, valores. Ele já traz aqui para mim tudo, inclusive a venda e qual foi o ganho de capital que eu tive nessa venda. Perceba que já aparece até aqui no meu extrato, mês de maio, R$ 309,40 referente a essa venda de Bitcoin. A mesma coisa eu vou fazer para o USDT. Então eu volto na minha guia de swap, vou copiar exatamente esses valores, copiar, vou lá na minha guia de USDT e agora eu clico aqui em colar especial, valores. Mais uma vez, já está aqui a compra realizada. Perceba que o meu preço médio é de R$ 5,15. Eu tenho essa quantidade de criptomoedas, totalizando um investimento de R$ 621,50. Como eu ainda não realizei nenhuma venda de USDT, aparece aqui o meu saldo de venda zerado. Perceba que é extremamente simples você fazer esse tipo de registro. As informações que você vai precisar basicamente são essas mesmo, das criptomoedas envolvidas, a quantidade do preço médio. E preço médio você precisa saber não só para declarar no imposto de renda, mas porque é a base de qualquer investimento. Se você não sabe qual é o seu preço médio, não tem como você saber se você está tendo lucro ou prejuízo na operação. E é importante também saber aqui, tudo discriminado, qual é o seu saldo de vendas de cada mês para facilitar o seu controle financeiro. Caso você tenha interesse, o link dessa planilha vai estar na descrição do vídeo. Mas a principal mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é de como fazer esse registro das trocas, como calcular o lucro das operações. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Eu espero que eu tenha ajudado. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!